20 anos espera, devoção e muito amor. Cada vitória é uma festa e a derrota um dissabor. Até um simples empate que podia consolar, geralmente é conquistado quando é preciso ganhar. Mas nessas poucas vitórias, algumas sensacionais, a gente esquece de tudo, não desanima jamais. Ai, Corinthians, cachaça do torcedor, colorida em preto e branco, sem preconceito de cor. Ai, Corinthians, quando és o vencedor, pobre fica milionário rindo da própria dor. E lá se vão 20 anos, alimentando ilusão, renovando a esperança, aguentando gozação. Quantos domingos sombrios, eu eterno sonhador, chegava em casa arrasado, maltratava o meu grande amor. Meu São Jorge, me dê forças pra poder um dia, enfim, descontar meu sofrimento em cima de quem riu de mim. Boa tarde, nação corintiana. São 16 horas e 19 minutos do dia 20 de outubro, uma segunda-feira de lua em sua fase minguante, e São Jorge padroeiro nos guarnece hoje e sempre. Aqui quem fala é Felipe Martins Gonçalves e estou de volta ao Bunker Corintianista, a nossa Rádio Coringão, que pode ser ouvida em todo canto deste nosso mundão. Esse programa está passando ao vivo, está sendo gravado para ser reprisado esta noite a partir das 21 horas. Está recomeçado agora então este nosso velho novo programa. Recomeçamos, portanto, desde 1910. Essa já é a segunda edição. E se alguém acompanhou a primeira, deve ter ficado com as questões que a gente propôs na ocasião. A gente iniciou a discussão a respeito da periodização, para que a gente possa elaborar um nexo causal para essa grandiosa história, que é a história do nosso Coringão. Falamos dos símbolos, por exemplo, o lampião, na gênese do Corinthians. Discorremos sobre o porquê de ter sido na esquina da Rua dos Imigrantes, numa noite, que aconteceu o momento que convergiu para a fundação do Esporte Clube Corinthians Paulista. Deixamos ali uma questão, que é: como se chegou a esses símbolos? O que levou os primeiros corintianos a estarem naquela noite, numa esquina fria, à luz de um lampião? Como é que eles chegaram ali? Como se chegou ao símbolo do lampião? Nada é aleatório, nada é por acaso, caro ouvinte. E o que eles queriam com esse clube? Só jogar bola? Porque se fosse isso, esse clube de várzea, que perdurou 100 anos, como é que ele pode ter ficado, perdurado 100 anos, quando tantos iguais a ele acabavam à míngua semanas, meses depois de serem criados, na mesma época? Essa primeira edição deverá ser reprisada e eu aguardo o contato dos caros ouvintes. Hoje, nessa segunda edição, eu gostaria de começar focando em uma outra analogia, que é a história do Corinthians e a história da própria raça humana, da humanidade. Caros ouvintes, os antepassados da humanidade, há mais de 5 milhões de anos atrás, viviam em florestas na África. Muito provavelmente à semelhança dos nossos primos chimpanzés e gorilas, que são geneticamente muito próximos a nós. Isso há 5 milhões de anos. Há cerca de 2 milhões de anos, esses humanoides começaram a se diferenciar desses primos, chimpanzé e gorila. Os chimpanzés guardam, por exemplo, esse momento histórico dessa nossa humanidade, quando eles pegam uma vareta e enfiam no cupinzeiro para apanhar cupim que fica grudado na vareta. A diferença desse Homo habilis para esses contemporâneos dele é que ele fazia ferramentas. Ao invés de ser apenas um utensílio encontrado,
por exemplo, essa vareta do chimpanzé, esse Homo habilis elaborava instrumentos pontiagudos ou serrados, sabendo que ele ia usar isso para determinados fins. Como é que ele sabia isso? Bem, algo possibilitou que o acúmulo de experiências pudesse ser transmitido. A humanidade, caro ouvinte, começou então quando as ideias puderam ser transmitidas. Se o Homo habilis falava, é bem complicado afirmar. No entanto, como o curumim numa aldeia, que vive pendurado na mãe, observando tudo o que ela faz e aprende a fazer o que ela faz fazendo e observando, esse Homo habilis muito provavelmente assim o fazia. É sabido que o maior tamanho do cérebro, em relação aos primatas anteriores a ele, possibilitou esse acúmulo de ideias e experiências. Transmitir as ideias e as experiências é um segundo passo, quase natural. Por mais de 1 milhão de anos assim vivia esse humanoide. E geneticamente, a partir dele, criou-se uma diferenciação, o chamado Homo erectus. E esse se espalhou pela placa continental da Eurásia. Por causa dessa difusão do Homo erectus, ele não é igual em todos os ambientes em que vive. Pelo menos nunca se encontrou um igual em diferentes lugares. Nunca se encontrou humanoides completamente semelhantes. Daí a quantidade de humanoides, as ossadas encontradas, por exemplo, na região da Hungria, na China, na Indonésia e na própria África. E essas diferenças vão desde o tamanho da mandíbula, as arcadas dentárias, ossos como o fêmur, até o comprimento de membros como o braço, a perna, etc. E aí a gente tem o caso do Homo floriensis, que ficou restrito a uma ilha. E ele se diferenciou tanto dessa matriz genética do Homo erectus, que ficou conhecido como Hobbit. Ele era um humanoide baixinho, como prova de que o ambiente, caro ouvinte, a quantidade de caloria disponível, o tipo de nutriente ingerido, tudo isso influi na evolução dos grupos humanos e humanoides. Evolução aqui entendido como o andor da carruagem e não e nunca como progresso com finalidades. Percebam isso. Isso tudo acontecia dentro desse tempo de 1 milhão de anos atrás. Há cerca de 500 mil anos atrás, esse Homo erectus e suas variações genéticas e morfológicas já tinham se espalhado pela África, pela Eurásia e chegavam das bordas do Atlântico até as bordas do Pacífico. Isso só foi possível por causa desse eixo leste-oeste, dessa placa continental eurasiana. Nessa faixa que é intertropical, temperada, o clima e as estações não são tão diferentes, a não ser por causa da topografia e das cadeias de montanhas, desde a costa da França até Pequim, na China. Você tem uma mesma faixa ali. E foi por isso que foi possível essa difusão humanoide para além da África. O mundo mudou muito nesse tempo todo. Eras glaciais passaram, se foram, voltaram e se foram novamente. E assim, mudando as marés, mudando o tamanho da placa continental, criando e descriando mares e lagos. Quantos mares mortos e mediterrâneos não aconteceram e secaram nesse tempo todo, né? Foi justamente o caso do Homo floriensis. Ele não chegou a uma ilha, mas ele ficou isolado numa porção de terra quando os mares inundaram tudo ao redor dessa porção de terra, entende? E com essas mudanças nos ambientes, as ideias foram moldadas e transmitidas. O ambiente influi nas ideias e na transmissão das ideias. Aquele Homo habilis, de polegar opositor que fazia uma pinça com indicador, com um cérebro um pouco maior que seus ancestrais, teve como descendente o Homo erectus, que refinou essa mão e assim elaborava ferramentas melhores e conseguia caçar e coletar melhor. Suas ideias, portanto,
eram mais elaboradas em comparação às ideias dos seus ancestrais. E com isso tudo, ele conseguia ingerir melhores proteínas, melhores sais minerais, conseguia, portanto, melhores alimentos. Com o passar do tempo, seus descendentes foram tendo complexões mais robustas, eles cresceram. Por isso também se reproduziam mais e puderam, portanto, se difundir por toda a Eurásia. Foram esses seres que domesticaram, entre muitas aspas, um importantíssimo elemento da natureza, importantíssimo para o que viria a seguir. Porque eles domesticaram sem nunca terem domesticado o fogo. Porque o fogo é um elemento tão importante quanto é perigoso. E estes ainda não sabiam como produzir o fogo, apenas como reproduzi-lo. Eles precisavam manter a chama da fogueira acesa e carregar o fogo. E isso, a presença do fogo, garantiu a proteção contra os predadores, e assim eles aumentaram as chances de sobrevivência e também o aumento da população. Mas é curioso, e as evidências mostram isso, que todas essas duas ondas de hominídeos, o Homo habilis e o Homo erectus, partiram da África. O Homo habilis não saiu da África, e ele parece ter sido extinto aos poucos, enquanto essa nova onda do Homo erectus ganhava impulso, nessa mesma região. Com suas ferramentas e o fogo, então, o impulso do Homo erectus gerou a sua difusão pelo mundo. O curioso mesmo é que a nova onda de hominídeos, agora chamado de Homo sapiens, ou ainda a evidência mais próxima de um ancestral semelhante a nós, ao que somos hoje, também partiu da mesma África. O Homo sapiens surgiu há cerca de 200 mil anos atrás, descendentes dessas variações mais robustas de Homo erectus, na região onde hoje está a Etiópia. E num processo muito semelhante à difusão do Homo erectus, o Homo sapiens tomou todos os lugares onde estavam as variações de Homo erectus pela África e pela placa eurasiana. Em pouco mais de 100 mil anos, o que o Homo erectus demorou quase 1 milhão de anos para fazer, o Homo sapiens fez. E aí aconteceram os cruzamentos entre esses dois tipos gerais de hominídeos, sapiens e erectus. E isso é tão provável porque, de forma como que o Homo sapiens nem sempre tomou, pela força, ele tomou pela anexação, por assim dizer, os territórios do Homo erectus, os lugares ocupados outrora pelo Homo erectus. Por isso que é notável as variações genéticas e fenotípicas que aconteceram à torto e à direito pelo mundo. Cerca de 100 mil anos para cá, a gente já não tem mais evidências do Homo erectus. Os seus descendentes, todos, são sapiens. E dentro dessa linha de Homo sapiens, a gente tem uma variação, chamada Homo neanderthalensis. Note o seguinte: a partir de 100 mil anos atrás, todos os homens, todos, sabiam fabricar ferramentas, elaborar moradias, sabiam manejar o fogo e também atribuíam sons ou figuras a determinadas coisas. Portanto, eles se comunicavam. Portanto, eles transmitiam ideias elaboradas. A ponto de, por exemplo, se organizarem numa caçada ao mamute. A ponto de acabarem por extinguir todos os grandes mamíferos do Pleistoceno. Como veem, desastre ecológico é a marca dessa nossa espécie. Mas enfim, o neanderthalensis foi o tipo de hominídeo que manifestou uma coisa muito peculiar aos seres humanos.
ao invés de apenas dizer o que queria dizer, ou seja, manifestar um som para dizer o que ele estava dizendo, ou desenhar uma cena de caçada antecipando a fortuita refeição, o Neandertal fazia arte. Foi ele quem ensinou o Homo sapiens a cantar. Foi o Neandertal quem fabricou os primeiros instrumentos musicais, com pele para o tambor e fios para fazer corda, ou seja, atabaques e berimbaus ou coisas muito parecidas com isso. Quem assistiu o filme Caverna dos Sonhos Esquecidos vai saber de que tipo de seres humanos a gente está falando aqui. Mas esse lampejo artístico não é só arte. O que ele possibilitou à raça humana foi o seguinte: esse lampejo artístico fez com que o homem domesticasse a natureza. Entre muitas aspas, porque o que ele está fazendo não é trazer a natureza para uma domesticação, mas trazer a natureza para dentro das ideias, criando os primeiros conceitos autoexplicativos. Foi assim que, ao invés de apenas seguir o curso da natureza, o homem pôde dar um salto gigantesco para antecipar a natureza e conceituar um planejamento. Compreender a ciclicidade da natureza, dos outros animais e de todos os seres da Terra. Sem esse lampejo artístico, o homem, por exemplo, não domesticaria o ancestral do cavalo, o ancestral do lobo, e assim a gente não teria montaria e nem o melhor amigo, que é o cachorro. Esse lampejo artístico fez o homem conceber o mundo, coisa que o Homo erectus ainda não estava instrumentalizado a fazer. Isso aconteceu há cerca de 40, 50 mil anos atrás. Desde então, toda a raça humana significa o mundo e cria símbolos. E isso foi uma onda que veio vindo desde milênios atrás e numa crescente atingiu praticamente todos os povos espalhados pela Terra. Caros ouvintes, as ideias têm asas. As ideias voam muito longe. E as ideias são sempre transmitidas, mesmo que não sejam verbalizadas. Foi isso que possibilitou o homem atravessar a grande geleira de Bering, o Estreito de Bering, com equipamentos rudimentares para sobrevivência no gelo. Cachorro, trenó, botas e casacos de pele. Portanto, há cerca de 12 mil anos, 15 mil anos, não se sabe a data, certo? A raça humana chegava ao continente americano. Esse continente, que tem um eixo norte e sul, e por isso, conforme o ser humano tendia ao sul, esses humanos recriavam o estilo de vida de acordo com o ambiente. Então a gente tem no continente americano, desde os esquimós até os Yanomamis. São estilos de vida diferentes por causa do ambiente. Porque as ideias são moldáveis, a razão é moldável para esse Homo sapiens. Por isso ele saiu do gelo, ele entrou nas grandes planícies americanas, ele adentrou as florestas tropicais da América Central, ele subiu a Cordilheira Andina, ele entrou pela floresta amazônica, atravessou o Cerrado, o Planalto Central e foi até a Terra do Fogo. Tudo isso num período de menos de 1 milênio. Mas as populações cresciam em determinados lugares, como por exemplo o Crescente Fértil, o Vale do Rio Amarelo na China. As sociedades humanas, que antes variavam de 1, 2 dezenas a algumas centenas, passaram a ter alguns milhares de indivíduos. Isso gera problemas e gera também soluções. A domesticação de plantas para alimentar toda essa gente
foi um passo necessário e nem um pouco aleatório, portanto. A agricultura aconteceu quase simultaneamente nesses lugares, na China e no Crescente Fértil, tão distantes um do outro. As observações, quando se tem a presença do esterco, do cavalo, do boi, junto com as sementes de plantas coletadas, são inúmeras. A pessoa pode ver o broto, né, a coisa germinar, brotar. Então, muito se viu o mato crescer onde se depositava as excreções de toda essa gente também. A primeira cidade da qual se tem evidência se chama Çatalhöyük, fica na Anatólia. A Anatólia, que não por acaso, é o lugar onde nasceu São Jorge, nosso padroeiro. Çatalhöyük foi a primeira aglomeração urbana organizada que a arqueologia encontrou, de cerca de 9.000 anos atrás. Na China, as evidências não são tão tardias quanto 9.000 anos, mas algo em torno de algumas centenas de anos em relação a Çatalhöyük. Muitas aglomerações urbanas a gente nem tem notícia. Em vários outros lugares. Um pouco mais tardio foi o surgimento de Jericó e as aglomerações urbanas em torno do Rio Jordão, na Palestina. As grandes cidades sumérias são de 2.000, 3.000 anos depois de Çatalhöyük. A agricultura e a domesticação de animais possibilitou que toda essa gente fosse alimentada. E essa gente, portanto, já não era mais caçadora-coletora. Eles viviam agora em sociedades estratificadas, com poderes atribuídos aos homens grandes, que, de chefes de tribos, passaram a ser chefes de cidades, espécies de reis. E assim criou a primeira onda do que a gente pode chamar de imperialismo. E o imperialismo é sempre alheio à população. O poder sempre vai ser alheio ao povo. O povo acha que ganha com o poder, mas ele é sempre só subtraído pelo poder. Pois bem, e onde está a analogia com a história do Corinthians? É autoexplicativo, não é? Em 1910, era como se a gente descobrisse o fogo. A criação de um clube foi como domesticar o fogo. E esse fogo protegia os primeiros corintianos da repressão. As ideias ali no clube podiam circular nas assembleias, ao contrário de serem contidas com a ausência do clube. A várzea foi esse ambiente onde se consolidou o nosso Corinthians. E os clubes varzianos eram tão diferentes quanto os tipos de seres humanos pelo mundo, diferenciados pelo próprio ambiente, como vínhamos dizendo. O Corinthians tem em seus genes o molde da várzea do Guaré, do Bom Retiro. Em que medida as várzeas tinham suas diferenças é um belo estudo a ser feito. É um belo estudo para se aprofundar. Mas é certo que as diferenças são tantas quanto cada ser humano é diferente um do outro. E assim cada sociedade ou associação também se faz nessas diferenças. O tempo das várzeas, então, seria análogo ao tempo em que o ser humano ainda caçava e coletava, e paralelo a isso, já existiam aglomerações urbanas que principiavam, engatinhavam, aquilo que a gente chamou de imperialismo. Nessa analogia, podem ser ditos, então, os clubes do futebol, entre aspas, oficial, esses clubes de elite. Da mesma forma que os gregos e os romanos, das polis e da urbe, com suas assembleias, o seu senado, eles identificavam os outros povos como sendo bárbaros. Os clubes da liga dita oficial identificavam nos varzianos esse elemento caótico. Os varzianos são os bárbaros em relação aos oficiais, entre aspas, civilizados.
Só que o que a gente chama de Grécia, o que o grego chamava Hellas, de onde veio o termo helênico, é no fundo um amálgama de povos de diferentes origens e condições. Os jônios, os dóricos e mais tarde os macedônios, que travaram guerras com povos do Oriente Próximo e entre si, com os povos celtas, godos, hungáricos lá no norte, esses se estabeleceram em diversas cidades-estado que colonizavam as regiões distantes do Mediterrâneo. Note, caro ouvinte, todo esse movimento já acontecia desde que o Homo erectus saiu da África. Percebe? Nessas aglomerações urbanas que a gente nota a estratificação social. Em determinado momento, o homem grande da tribo passou a ser uma espécie de rei. Ele monopolizou o excedente da produção, da colheita, e passou a tributar quem trabalhava. Muito antes que todos, aconteceu, no Vale do Rio Nilo, a primeira sociedade altamente estratificada, há cerca de 6.000 anos atrás. Era o princípio de um império, que se tornou o Antigo Egito. Mas, veja bem, a cevada e o trigo não foram domesticados no Rio Nilo. Eles foram domesticados no Rio Jordão, primeiramente. Algo em torno de 3.000 anos antes de acontecer esse proto-império egípcio. E logo estava na Mesopotâmia e logo estava no Rio Nilo. As razões pelas quais os impérios sumérios e assírios são um pouco tardio em relação a Tebas, do Egito, e ao Cairo, são puramente ambientais, porque o Nilo oferecia uma dádiva ao Egito, e essa dádiva consiste na sua regularidade. As cheias são bem marcadas pela estação certa do ano, quase tão certo quanto o sol que se põe hoje irá renascer amanhã de manhã. Se algo desse muito errado, era simples explicar que os deuses estavam se vingando das coisas que o homem estava aprontando. E foi assim que o sacerdote tomou o poder. Em princípio, os tributos convergiram para os templos e não mais para as mãos desse rei. Essa foi uma primeira grande crise na história dos proto-impérios. Mas para o Egito foi muito mais simples solucionar isso do que para os sumérios. Os egípcios juntaram as duas figuras e criaram a figura do faraó. Mas os sumérios, quem conhece Gilgamesh, a história do Gilgamesh sabe, eles não tinham condições plenas de domar as cheias e as inundações dos rios Tigre e Eufrates. As cheias ali não dependiam apenas das estações de chuva na cabeceira, nem no degelo dos Cárpatos, como acontece com o degelo do Kilimanjaro que dá origem ao Nilo. Vem dessa região a grandiosa história de Utnapishtim, que é o Noé da Bíblia, a história do dilúvio universal. Mas um ambiente imprevisível vai moldar uma sociedade que vai ter que lidar com essa imprevisibilidade. É por isso que o Egito se constituiu primeiro, mesmo tendo a agricultura sido aprendida dos povos sumérios. Uruk, essas primeiras cidades, ao contrário de Tebas, no Egito, são constantemente atacadas por povos de outros grandes homens que lutavam por um domínio. É por isso também que ali se desenvolve o primeiro alfabeto fonético da humanidade. O uso e a importância da coisa faz acontecer a própria coisa, sempre foi assim. A comunicação evidencia isso. Até então, os hieróglifos egípcios, os sinais silábicos da Suméria, eram variantes da linguagem que aquele Neandertal começou a pintar como símbolo nas paredes das cavernas. E eles eram somente usados pelos sacerdotes e pelos burocratas dos proto-impérios dessas cidades-estado. Só que a constante queda das burocracias pela conquista, pela força da conquista desses chamados incivilizados, fez com que o homem simples, o comerciante ou o agricultor, tomasse para si a tarefa de anotar as quantidades das colheitas, por exemplo.
e todo esse aparato burocrático passou momentaneamente para o povo. Isso não aconteceu uma ou duas vezes, mas diversas vezes ao longo dessa pré-história. Então, o alfabético fonético foi a solução encontrada para que tudo fosse mais inteligível para esse homem dito simples e não um burocrata. Percebem, caros ouvintes, como esse movimento é plenamente corintianista? Percebem também como esse padrão de derrubada do aparato burocrático e a reconstrução dele é um nexo causal primordial na história da humanidade? Isso vem acontecendo desde que não existia aparato burocrático. Apenas homens grandes chefes de tribos, desde que o Homo erectus se espalhou pela placa eurasiana. Os bárbaros sempre tomaram o espaço dos ditos civilizados, assim como o Corinthians tomou o espaço dos clubes de madame. Falamos então das ideias, das ferramentas elaboradas, do fogo, dos animais domesticados, da agricultura, dos proto-impérios, do domínio, do imperialismo. Essa constante excludente da história da raça humana se fez pela diferenciação do outro. O Corinthians surgiu em 1910 sintetizando isso, mas colocando um parâmetro sob o qual não existiriam diferenciações. No Corinthians serão aceitos todos sem importância de cor, credo e condição social. Era isso que rezava o primeiro estatuto que se perdeu, como as primeiras cidades sumérias se perderam no dilúvio universal. Mas, estabelecido o nosso Corinthians, ele principiou a agir conforme essa constante excludente. E esse é o grande nexo causal da história humana. Dizem por aí que a história não é ciência, porque ela é imprevisível. E nós dizemos aqui que a história é ciência justamente porque esse imprevisível não atua aleatoriamente apenas. Ele age segundo esse nexo causal da constante excludente. Os povos macedônios eram considerados bárbaros pelo povo ateniense em determinada época. Mas a Macedônia conquistou a Grécia, justamente. E as ideias gregas caíram no colo de Alexandre. Megalos Alexandros, então, conquista todo o mundo conhecido. Junta a Europa com o Egito, junta tudo isso com a Babilônia e junta tudo isso com as cidades do Vale do Indo. O cara chegou até a Índia em 300 a.C. A analogia de Alexandre com o Corinthians é claríssima. Se cada região do mundo fosse tomada por uma várzea nessa cidade em 1910, em pouco tempo, o Corinthians conquistou todas as várzeas. E é assim que a gente vê a gênese do Corinthians. O Corinthians não é o time do povo por acaso. O Corinthians não é tudo o que é aleatoriamente. Todos os impérios da história, uma hora, acabam se esfacelando. Seu legado passa adiante sob a forma de ideia. As ideias têm asas e voam longe. O Corinthians tem a sua protogênese e sua gênese analogamente a tudo o que está dito nessa edição de hoje. A gente tem a condição de observar o passado sempre em relação ao presente. E o que é o Corinthians do presente? Se não um clube excludente, onde quem faz parte do aparato burocrático bate no peito e arrota: quem manda aqui sou eu. Um clube que tem tudo materialmente e se esqueceu que não precisa de nada além do que já tinha espiritualmente, o sangue e o cérebro desse corpo, que é a torcida. Chamada de fiel torcida não aleatoriamente, nunca por acaso. Um clube que exclui a sua alma para gerar dividendos para aqueles que queriam justamente exterminar sua alma.
Caros ouvintes, a história do Corinthians é análoga à história humana. E é sobre isso que a gente trata aqui, no Desde 1910. Viva o Corinthians nosso de cada dia! Boa tarde. Chega ao fim mais uma transmissão da Rádio Coringão. Mas fiquem ligados que vem muito mais por aí. Rádio Coringão, de torcedor para torcedor.